Pense no estudo da história como em astronomia. O céu sempre foi o mesmo. Primeiro, o homem entendeu as estrelas e as constelações a olho nu. Quando novos instrumentos, como telescópios, aproximaram aquelas luzes distantes, acabamos por descobrir que a Terra não era o centro do universo. A informática promoveu mais ou menos o mesmo efeito na historiografia. É um instrumento novo para olhar a documentação tradicional. Hoje, em um ano, um historiador pode analisar um volume de dados que um Sérgio Buarque de Holanda levaria a vida para fazer. A partir disso, é possível fazer novos retratos do mesmo céu histórico, visto de outras maneiras, por ângulos inéditos. Não é uma nova história em relação à história que conhecemos. É uma nova história porque revela mais coisas, mais detalhes. É essa história do Brasil, renovada, surpreendente e rica, que o livro História da Riqueza no Brasil, 5 séculos de pessoas, costumes e governos, nos apresenta. Tentar explicar, porque, sei lá, tem alunos e professores de história que estão acostumados com uma história e vão ver outra coisa. Então, o que faz ser diferente? Um documento histórico comum no século XVIII é o censo. Por exemplo. Existia censo no século XVIII, a pessoa ia lá perguntar, aqui moram tantas pessoas, é assim, 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 assado. Só que aquilo tudo ficava em pilhas de papel, chamado maços de população, feito à mão. Onde? Então, no arquivo, em geral era feito na paróquia, então muitas vezes acabou em arquivo de paróquia, cada paróquia tinha o seu. Hoje isso tudo está digitalizado? Digitalizado. Tudo? Não tudo, mas tem o suficiente para você saber ter um retrato do passado brasileiro muito diferente daquele que só o papel, o documento escrito permitia. A história tem que ter passado, tem que ser memória de alguma forma para você poder falar. As coisas que estão doendo ainda ou que estão muito vivas em história, não é bom para o historiador lidar e falar. Olha, eu acho que ele muda de várias maneiras o eixo de explicação da história do Brasil. Por quê? Porque ele lida, primeiro, com a antropologia. Normalmente, os historiadores não têm conhecimento de antropologia. Segundo, com o que ele chama de econometria, ou seja, com a quantificação dos acontecimentos, principalmente econômicos. Então, a partir daí, primeiro, ele faz uma valorização do que foi a contribuição da cultura tupi para a formação do Brasil, e mais do que para a formação do Brasil, para as relações não só sociais das famílias, mas políticas, como é uma coisa rara de ser. Eu nunca vi tão documentado como está aí nesse livro. E segundo, a ideia tradicional que o Brasil era escravidão e latifúndio. E claro, isso tinha muita importância, exportação. O que esse livro mostra? Ele mostra que o comércio aqui foi muito grande e que as grandes fortunas brasileiras, a partir de certo momento, estavam mais no comércio. E mostra que houve uma atividade enorme de empreendedorismo local e comunicações entre os vários setores da economia. Então, isso dá uma visão diferente da visão mais tradicional de um Brasil rural e um Brasil exportador. E como consequência, terceiro ponto muito importante, ele mostra também que no tempo da colônia, a colônia no século XVIII tinha um produto bruto, PIB, maior do que de Portugal, o que explica muita coisa. Então é um livro realmente inovador.